Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então aqui estamos com a nossa aula de revisão para a turma do EJA do Colégio José Américo de Araújo, que fica lotado em Itaitê. Beleza? Então espero que ajude vocês, pessoal, a aula sobre separação de misturas. Tá, joia? Bom, antes de falar o que é separação de misturas, primeiro vamos falar o que é matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Dentro da matéria, a gente pode ter as substâncias e as misturas. Bom, as substâncias ela pode ser dividida em simples ou composta. O que é uma substância simples? Quando é formada por um único tipo de átomo. E o que é substância composta? É uma molécula que é formada por mais de um tipo de átomo, certo? Dentro dessas categorias, a gente também pode ter as misturas homogêneas, que é aquelas que parece que é uma coisa só, por exemplo, água e açúcar ou água e sal, e misturas heterogêneas, ou seja, água e óleo, que se caracteriza pela formação de fase. Ok? Então vamos a seguir para ver se fica mais claro. Então existem dois tipos de substância, conforme foi mencionado, por exemplo, substância simples, que é quando você tem apenas um tipo de átomo, por exemplo, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio, fósforo com fósforo, e substância composta, que é quando você tem, por exemplo, a água, gás carbônico, certo? Quando você que a água é uma molécula que é formada por mais de um tipo de átomo, ou seja, hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico, que é formado por mais de um tipo de átomo, é uma molécula que é formada por um tipo de átomo, ou seja, um átomo de carbono para dois de oxigênio. O que as substâncias puras ela têm em comum? Bom, elas têm essa curva aqui de aquecimento, ou seja, ela primeiro começa no estado sólido. Esse platô aqui significa a mudança de fase. O que é isso? Estado sólido para o estado líquido. Ou seja, por exemplo, quando você tem um gelo virando água líquida. A água é uma substância pura, certo? Então, quando você tiver a água pura se tornando do estado do gelo para o líquido, durante a mudança de fase, ou seja, o gelo virando líquido, não há variação de temperatura. Ou seja, fica parado ali em 0 graus Celsius, isso a nível do mar. Depois que toda a água, todo o gelo virou líquido, aí se você continuar fornecendo energia, essa temperatura vai subir, vai subir, vai subir, até chegar no ponto de temperatura de ebulição. O que é ebulição? Mudança do estado líquido para o gasoso. Perceba que na substância simples, quando você tem o líquido virando gás, não há variação de temperatura. Ou seja, na nível do mar, isso acontece em 100 graus Celsius para a água. Então, chegou ali em 100 graus a nível do mar, a água vai virar, a água líquida vai virar tudo vapor. E mesmo se eu continuar fornecendo mais energia, esse vapor só vai ser, a temperatura só vai aumentar depois que toda a água virou vapor. Aí o vapor sim eu consigo ficar mais quente do que 100 graus, isso a nível do mar, beleza? Então vamos para cá, tem as misturas, tem a homogênea, como a água e sal, e a heterogênea, por exemplo, a água e óleo, bom, que forma fases. Se eu colocasse uma pedra aqui, seriam três fases, que teria a fase da pedra, a fase da água e a fase do óleo. Qual que é a característica da curva de aquecimento? Ela é um pouco diferente. Por exemplo, se eu tiver uma substância, uma mistura comum, perceba que o comportamento durante a mudança de fase, ou seja, o sólido virando líquido, você tem variação de temperatura, não é retinho igual era aqui, certo? E na mudança do estado líquido para o gasoso, também há variação de temperatura. Tem outros casos específicos que é a mistura eutética, que é quando a mudança do sólido para o líquido ela é constante, porém a mudança de fase do líquido para o gasoso você varia, ou azeotrópica, que é quando a mudança do líquido para o gasoso ela mantém a temperatura, porém a mudança do estado sólido para o líquido você tem variação de temperatura durante a mudança de fase. Beleza? Então vamos continuar. Misturas heterogêneas. Aqui eu fiz, na aula eu fiz uma breve, aqui eu tenho água, areia e óleo. Então são três misturas que não se misturam. É uma mistura que não se mistura. E aí você tem a formação de três fases. E o leite? O leite também é uma mistura heterogênea. Por exemplo, se você jogar vinagre no leite, o que acontece? O leite coalha. Por quê? Porque há separação de gordura, né? Da gordura do soro. Então, bater o olho, simplesmente olhar e falar assim, é homogêneo, heterogêneo, isso não é.
Não é uma tarefa simples, certo? A dica que eu dou prática é para você saber se algo é homogêneo ou heterogêneo, uma mistura, é se ela for transparente, se ela não for turva, aí a probabilidade de ela ser uma mistura homogênea é muito grande. Agora, se ela for turva, como leite ou como sangue, é mistura heterogênea. Beleza? Vou exemplificar isso mais nos slides ao redor. Uma outra maneira de você descobrir que uma mistura é heterogênea ou homogênea é você utilizar do efeito Tyndall. O efeito Tyndall é quando você coloca um laser aqui e o laser, se ele não sofrer nenhum desvio, é uma mistura homogênea. Se ele sofrer algum tipo de desvio, é uma mistura heterogênea. Beleza? Vamos prosseguir. Então, há diversos tipos de métodos de separação de misturas heterogêneas. Por exemplo, o processo de catação, que é o mesmo que acontece, que é para separar fragmentos sólidos a partir com uma mão, com uma pinça. Por exemplo, você cortar o feijão. O mesmo acontece em comitivas de reciclagem. Um outro método de separação de mistura é a peneiração ou tamização, que é onde a gente separa sólidos e grãos com dimensões diferentes. Aqui a gente vê, por exemplo, você está separando aqui na construção civil a areia da pedra. No caso, a areia é uma partícula mais fina, ela desce e a pedra fica aqui. Mesma coisa quando a gente está preparando a nossa tapioquinha em casa. A gente separa a parte mais grossa da parte mais fina. A gente peneira a areia, a farinha, beleza? A levigação é a mesma coisa, é muito semelhante à peneiração, só que você utiliza um fluxo de água para retirada. Por exemplo, no processo de separação do ouro e da areia, ou para garimpeiro, que é muito comum aqui na região da Chapada Diamantina, você pega aqui essa mistura que vai ter a pedra e também a areia, e a areia ela é lavada, ela é retirada a partir de um fluxo de água corrente. Beleza? Prosseguindo. O outro método de separação de mistura é a separação magnética. Esse nome é quase que intuitivo, onde você separa dois sólidos pela utilização da propriedade magnética. Então, por exemplo, se você tiver uma mistura de enxofre com limalha de ferro ou areia, limalha de ferro, pessoal, para parecer o que é bombril, assolan, certo? Você não vai conseguir separar. Assim, com a mão seria impossível. Mas se você pegar um ímã, fica bem facinho, conforme a gente consegue ver nessa figura. Beleza? Seguindo, um outro método de separação é a flotação ou a flutuação, onde a gente separa dois materiais com base na diferença de densidade. Certo? Por exemplo, aqui, que a gente tem areia mais serragem. Com a mão seria impossível, mas se eu colocar a água, a serragem vai ficar boiando, e ao passo que a areia vai ficar aqui embaixo. Então, método de flotação. Ok? Um outro método de separação de mistura é o sedimentação, que é onde a gente espera a decantação, o processo de separação que permite separar misturas heterogêneas, utilizadas principalmente em misturas bifásicas, como sólido líquido, sólido gás, líquido líquido e líquido gás. Então, por exemplo, quando na piscina, quando ela está suja, a gente espera as partículas sólidas elas sedimentar e aí passa o aspirador para separar. Aqui, quando a gente quer separar a água do óleo, a água é mais densa, que ela desce e o óleo fica em cima. Beleza? Aqui a gente abre a torneirinha e espera a água cair. Quando cai a última gota de água, a gente fecha a torneirinha. Beleza? Bom, a centrifugação é um processo de separação, de sedimentação para as coisas que demoram muito tempo para sedimentar. Por exemplo, o leite ou o sangue. O que acontece na centrifugação? É apenas um acelerador do processo de decantação. Então, esse equipamento aqui é uma centrífuga, que é igual a máquina de lavar, que gira a uma velocidade muito rápida. O sangue ele é colocado, ele é centrifugado, é aqui dentro desse tubo, e aí há uma separação do plasma, né, do plasma sanguíneo, e embaixo tem os leucócitos, as plaquetas, e é levado para fazer uma contagem. Beleza? Então, se você fosse esperar o sangue fazer isso de forma natural, essa separação, iria demorar demais. Por isso que a gente usa o processo de centrifugação. Beleza? Bom, dissolução fracionada é quando você quer separar dois sólidos utilizando o líquido que dissolva apenas um deles. Por exemplo, se você tiver sal e areia, não dá para separar na mão, impossível. Porém, se você jogar a água, o sal vai ser dissolvido na areia. Depois, se você utilizar um filtro, o filtro vai segurar
a areia e a água com sal vai descer. Se você depois quiser obter o sal de novo, é só você tacar fogo aqui, a água vai evaporar e você vai obter sal dentro do frasco. Beleza? Prosseguindo. Ó, um outro método de separação de mistura é a fusão fracionada. É quando você quer separar dois sólidos, certo? Com base na diferença de fusão. Fusão, pessoal, é passagem do estado sólido para o líquido. Então você coloca aqui uma fonte de calor, por exemplo, enxofre e areia. A gente sabe que com aquecimento, o enxofre ele vira líquido primeiro que a areia. Então, o enxofre vai virar líquido, a areia vai continuar sólida, depois é só entornar. E aí você tem a separação. Beleza? Vamos seguir. O outro método de separação de dois sólidos é a sublimação fracionada, que é os materiais que quando aquecidos eles passam do estado sólido direto para o estado vapor, sem virar líquido antes. Por exemplo, quando você quiser separar areia e iodo, ou iodo e vidro, se você tiver uma mistura na mão, seria impossível separar. Porém, se você colocar fogo, o iodo ele tem uma temperatura de sublimação inferior ao do vidro. Então ele vai passar de sólido para vapor e aqui em cima ele vai ser resfriado, tendo a separação de iodo sublimado em cima e o vidro vai ficar embaixo com o tempo. Beleza? Vamos prosseguir. Um outro método de separação de misturas é a filtração. E existe a filtração simples, que é onde você separa a fase sólida, no caso a parte sólida, ela fica retida nos poros aqui. E também existe a filtração a vácuo, que é para quando você tem algo, por exemplo, um sal, que ele é bem pequenininho e a gente tem quase que do tamanho dos poros do filtro. Quando isso acontece, os poros do filtro eles são entupidos pelo sal. Qual que é o problema? Isso leva a uma filtração que demoraria muito. Então, o que a gente coloca? A gente usa esse funil aqui, no caso essa bomba, que essa vidraria, que é um Kitasato, que tem um buraco específico aqui para encaixar uma bomba de sucção a vácuo, aonde vai sugar, vou criar uma diferença, né, de pressão para estar puxando esse líquido, beleza? Vamos seguir. Então a filtração a vácuo ela só acelera esse processo aqui quando ele é muito demorado. Bom, prosseguindo, a gente tem um outro processo de sifonação, que é quando você leva algo que está numa superfície. Vamos ler aqui. É o transporte de um líquido de um nível alto para o outro mais baixo. Ocorre através de um sifão e a substância menos densa é passada para o outro recipiente. Só é possível se o sifão estiver completamente preenchido pelo líquido, certo? Então, isso aqui é um exemplo. Para quem já pegou gasolina, sabe que é dessa maneira que a gente tira a gasolina de um carro, de uma moto. A gente coloca um tanque aqui, né? No caso, a gente coloca um vidro um recipiente para fazer a coleta num lugar inferior. A gente coloca aqui um cano que vai servir de transporte. A gente coloca um cano e vai colocando e enfiando aqui para dentro para expulsar o ar. De certa forma que cria uma diferença de pressão e aí o líquido daqui vem para cá. Então, aí tem essa notícia aqui, que é uma notícia curiosa. Não sei se é fonte confiável, mas vale a pena para o amor. Ladrões tentam roubar gasolina ao estilo do pica-pau e acabam sugando o reservatório de fezes do ônibus. Então, pessoal, não roubem, mas se um dia for fazer isso, tomem cuidado, certo? Ou é isso aí, para gerar um certo tipo de humor. Vamos seguir. Então, eu falei para vocês de todos os métodos de misturas heterogêneas, agora eu vou falar os métodos de separação de misturas homogêneas. Vamos seguir. Então, o primeiro processo de separação de mistura é a evaporação. Por exemplo, aqui é quando você quer separar o sólido de um líquido, por exemplo, a água e o sal. Isso aqui é uma foto real de uma usina de produção de sal, com base na água do mar. É levado até uns tonéis, esses tonéis são aquecidos, ou é esperado o sol evaporar a água, e o que fica aqui é só o sal, certo? Vamos seguir. Um outro método de separação de mistura é a destilação simples. É dessa forma aqui que, por exemplo, faz a cachaça. Então, como é que é a destilação simples? Primeiro coloca aqui um líquido, certo? Com, sei lá, com sal ou um líquido. Por exemplo, vou explicar com base na cachaça.
Então, colocaria aqui o aguardente, o caldo com a cana, com o bagaço aqui, o melaço aqui. Aí botaria fogo aqui. O álcool, ao medida que colocar fogo, o álcool iria evaporar. Aqui está fechado, aqui só coloca o termômetro para ter um controle de temperatura. Então, o álcool iria evaporar, ele iria vir para cá, certo? O álcool entre outras substâncias. Aqui ele ia passar por um condensador. Então, o vapor passaria para aqui, ele entraria em contato com o vidro da parte externa por onde está passando uma água com uma temperatura inferior, certo? Dessa forma, o vapor seria resfriado pela água que está em contato com o vidro na parte externa. E aí, o vapor sendo resfriado, ele volta a ser líquido. Então, é desse jeito que faz cachaça. Ai, pareceu ser muito complicado, professor. O pessoal faz isso na cadeia. A galera consegue fazer cachaça destilando o resto de alimento. Como, não sei, mas eles fazem isso na cadeia. Então, não é um processo complicado. Beleza? Todos entenderam? Então, aqui, bota fogo, vira vapor e o vapor é resfriado e vem para cá. Certo? Usado em processo de purificação. Bom, destilação fracionada. É a mesma coisa do processo anterior, só que você tem várias frações, vários pratos, aonde você consegue tirar as frações do destilado. Por exemplo, um exemplo aqui na destilação de petróleo. É um exemplo claro de destilação fracionada. Por exemplo, você pega o petróleo bruto. O petróleo bruto é uma mistura enorme de diversos tipos de hidrocarbonetos. Então, há uma mistura de todo tipo de coisa que dá para usar para várias coisas aqui que já vão ser explicadas. Então, coloca todo o petróleo de uma vez e bota fogo. Na hora que botar fogo, vão ter pratos aqui que vão ter diferentes tipos de temperatura. Por exemplo, em temperaturas maiores que 350 graus Celsius, vai ficar aqui o betume, que é utilizado para fazer asfalto. Aí o vapor vai subir. Aqui um prato que está em 300 e outro em 350 graus Celsius é por onde aqui que vai ser extraído os lubrificantes. Em 250 a 300 graus Celsius, nessa faixa aqui, no prato que tem essa temperatura, vai parar o vapor contendo o óleo combustível. Em 220 a 250 graus Celsius, nesse prato com essa temperatura, vai parar o vapor do óleo diesel. Em 180 a 220 graus Celsius, vai parar o vapor, vai virar líquido, o querosene. Entre 60 e 180 graus Celsius vão ser retiradas as naftas, que são utilizadas em vidrarias de laboratório. Entre 25 e 60 graus Celsius, nesse prato que resfria está essa temperatura, vai ficar a gasolina. E em menos que 25 graus Celsius é onde vai sair o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é utilizado, que é o famoso gás de cozinha. Beleza? Bom, aqui está só uma exemplificação da diferença de que é adsorção, né? Que é uma substância ficar retida na superfície de outra, porém sem fazer parte do seu volume. Então, aqui é um processo de adsorção. E absorção é uma substância, é embebida por outra, ocasiona uma mudança de volume. Então, aqui tinha um volume, absorveu, o volume ficou superior, certo? Aonde acontece isso, por exemplo, esse processo? Em filtros de carvão ativado, aonde as impurezas são absorvidas pelo carvão. Beleza? Vamos seguir. Um outro processo de separação de misturas homogêneas é a liquefação. Por exemplo, o ar. O ar é uma mistura de diversos tipos de gases, certo? Como é que eu separo isso? Bom, os gases têm diferentes temperaturas de condensação. Ou seja, o que é condensação? A passagem do estado gasoso para o líquido. Pois bem, então aqui eu tenho pratos de temperaturas diferentes. Então aqui eu coloco o ar líquido. E aí em 186 graus Celsius eu consigo retirar o gás orgânico. Em menos 196 graus Celsius fica aqui retido. No mesmo processo de destilação. O gás nitrogênio em menos 183 graus Celsius fica aqui retido o gás oxigênio. Beleza? É a mesma coisa que a destilação fracionada. Só que aqui é o processo de, em vez de aquecer, é resfriar. Tá joia? Vamos seguir. Extração. Extração é quando você quer separar dois materiais, certo? Por exemplo, duas substâncias.
por meio de adição de uma substância posterior. Então aqui a gente tem um exemplo aqui que a gente tem a substância A com a B. Eu coloco uma substância C que tem interação com a substância A. Então assim eu consigo fazer a separação desses dois tipos de mistura. Então a extração tem grande aplicação industrial, sendo utilizada para retirar de plantas essenciais usadas em cosméticos, perfumes, entre outros. Beleza? Aqui é um outro exemplo também de um procedimento de destilação, né, de extração por arraste a vapor, né? No caso, o vapor ele auxilia para extrair a água do óleo essencial, tá bom? Vamos seguir. Então aqui tem outro tipo de extração, mais uma imagem, né? Que aqui eu tenho duas coisas misturadas, eu coloco um terceiro líquido e aí eu consigo separar. Lembrando que você aqui, ó, eu tenho a bolinha branca com a bolinha preta com a bolinha branca, eu jogo um terceiro líquido, aí a bolinha branca vem aqui para cima e aí eu abro a torneirinha e aí as bolinhas pretas descem, né? E aqui fica o líquido que eu joguei depois com a bolinha branca. Perceba que só uma bolinha branca desceu. Por quê? Porque mesmo esses processos, é muito difícil a gente ter um processo que tem rendimento de 100%. Mas isso aí já ajuda no processo de purificação. Beleza? Bom, a cromatografia não vou cobrar para vocês em questão de prova, certo? Então, ela basicamente pode pausar e dar uma lida para entender o que é, mas eu não vou focar nessa discussão. E aqui está a revisão dos métodos de separação de misturas. Então, aqui tem um outro mapa mental, certo? Esse mapa mental não foi eu que produzi. Eu peguei do site, se não me engano, Química Escola. Está aí, os processos de separação de misturas. Aqui tem um outro processo de separação de misturas também, um outro mapa mental para auxiliar vocês nos estudos. E aqui tem algumas questões, certo? Vocês podem deixar para fazer. E aqui tem alguns links que vocês podem ir atrás. Bom, o acesso aos slides vão estar na descrição do vídeo. Valeu para quem escutou até agora e valeu, bons estudos!